Olá, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mudar de Vida Se. Ora bem, deixa-me aqui ajustar. Portanto, neste episódio eu vou trazer aqui, eu na semana passada tratei de um tema também que é muito perguntado, que é qual é o financiamento inicial que necessitam para criar um negócio. E outra pergunta que me fazem com muita frequência é esta que vos trago aqui hoje, que é: que tipo de apoios é que eu posso ter para criar o meu negócio? Esta é uma pergunta muito frequente porque, enfim, as pessoas muitas vezes têm algumas dificuldades para dar o pontapé de arranque em termos de capital inicial e tentam, no fundo, saber que tipo de fundos é que há de apoio à criação de negócios. Deixei hoje na página, quando fiz o anúncio, deixei o desafio porque estes diretos só fazem o objetivo destes diretos e eu entendo que só fazem sentido dessa forma se realmente o meu objetivo aqui é tentar ajudar pessoas que necessitem de algum apoio, de alguma informação, de algum feedback, de dúvidas que tenham e que eu possa ajudá-las aqui através, no fundo, desta série que estou a fazer, muito voltada para o empreendedorismo. E o meu objetivo aqui é fundamentalmente ajudar as pessoas que queiram ter um apoio, ainda que, obviamente, aqui isto é sempre um direto, que terá no máximo uma duração de 1 hora, mas, e até à partida não tem demorado tanto, mas é no fundo o espectro temporal que eu coloco, limite, em que no fundo o objetivo é tentar com dúvidas concretas que as pessoas possam ter, ajudá-las no seu caso concreto. Porque a parte, portanto, como sabem, quem já me segue, eu já produzo conteúdos de apoio, portanto, de forma totalmente gratuita para tentar ajudar, portanto, quem precisa de alguma informação adicional e não a tem, e dessa forma, de uma forma gratuita, consegue obtê-la, portanto, através de vídeos que vou fazendo, de partilha de outro tipo de informação. E no fundo, os diretos é com o objetivo de vocês poderem interagir durante o direto, ou até enviar eventualmente as vossas questões mais em privado para verem respondidas na live, para que ele não seja, obviamente eu vou na mesma continuar a dar informação, mas tornaria-se muito mais interessante para quem quer assistir ou acha interessante este tema, este ou outros temas que eu venho trazendo. No fundo, é muito mais interessante para a pessoa se vir isso aplicado na prática, não é? Para o seu caso, ou até através de casos de outros que possam apresentar, também aplicar ao seu caso. Não tem sido essa, no fundo, a dinâmica, porque não tem surgido realmente essas dúvidas, e eu hoje fiz realmente esse desafio, porque, enfim, poderei eventualmente direcionar este direto de uma outra forma, caso, portanto, se mantenham esta falta de interação, porque posso trazer outro tipo de conteúdos que não apenas vocacionados para os empreendedores, e neste momento realmente estou a pensar nisso, e pronto, deixei-vos aqui o desafio.
que se manterá, portanto, que esta série vai se manter aos domingos, mas realmente poderei eventualmente direcionar e fazer alterações à própria série, portanto, e ao próprio público-alvo que eu tinha, portanto, previsto para esta série que estou a fazer ao domingo, que seria realmente as pessoas que estão interessadas em tentar criar um negócio. E pronto, queria deixar esta nota, por isso, se ao longo do direto, quem for entrando quiser interagir com o seu caso concreto, para eu, obviamente, dar esse apoio, são muito bem-vindos e, portanto, é esse realmente o objetivo deste direto. Passando, então, agora à temática em concreto, que tem a ver realmente com que apoios é que existem. A resposta é, como aliás já na semana passada foi um pouco, depende do vosso projeto e daquilo que vocês querem implementar e da forma como vocês querem implementar. Quer seja do ponto de vista do tipo de projeto propriamente dito, da ideia, o que é que querem implementar, também do tipo de negócio, se vão constituir empresa, se vão trabalhar enquanto independentes, portanto, se vão querer ter contabilidade organizada ou não. E isto porquê? Porque os fundos, e aqui não falo só de fundos com apoio comunitário, portanto, todos os apoios que são dados, portanto, digamos apoios de Estado e naturalmente alguns com o apoio dos fundos ou a sua grande maioria dos fundos comunitários, eles têm obviamente por trás quer políticas económicas e de fomento económico que partem também de premissas e objetivos em termos de competitividade que se pretende introduzir no nosso país. E, portanto, todos os programas que são criados tendo estas premissas de base por trás. Como é evidente, nada impede de que qualquer empreendedor crie o seu negócio fora, não é, do âmbito daquele que são realmente os objetivos em termos setoriais e até em termos dos fatores críticos de competitividade, que são considerados como fulcrais e a apoiar no âmbito dos sistemas de incentivos que são dados. Portanto, agora, é preciso ter noção de que esses programas são montados tendo, de facto, objetivos em termos de direcionamento da competitividade do nosso país. Porque, por princípio, digamos assim, nenhum sistema, ou poderá haver, depois, através dos avisos de concurso, em alguns casos eles indicarem que as empresas recém-criadas não podem ir ao concurso, que é o caso do que está, por exemplo, agora aberto do Programa de Apoio à Produção Nacional, que o próprio aviso diz claramente que é apenas para empresas que já estão constituídas e que já têm um histórico. No entanto, o regulamento desse concurso não impede que abram concursos também dirigidos a empresas que ainda estão em fase de criação ou que são recém-constituídas. Pronto. Porque a maior parte dos sistemas de incentivos, por princípio, a empresa já tem que estar criada. Portanto, mesmo que não tenha histórico, mesmo que não tenha atividade, a maior parte daqueles que são os sistemas de incentivos tradicionais que mais frequentes no âmbito dos fundos comunitários, por princípio, a empresa já tem que estar criada. Mas pode não ter atividade, pode até ser criada para submeter o seu projeto naquele concurso. Porquê? Porque eles pretendem assegurar que, se aquele projeto for aprovado, portanto, a empresa já está constituída, com determinado capital, portanto, com contabilidade organizada, portanto, com algumas premissas de base que são exigíveis para quem quer ir a um concurso apoiado com fundos comunitários. E depois,
Portanto, à partida, e voltando aqui, peço, distraí-me aqui com uma mensagem, peço desculpa, portanto, à partida, qualquer empreendedor que queira submeter um projeto e ainda não tem histórico, em princípio, poderá, desde que crie a empresa, obtenha o certificado PME, pode-se candidatar aos sistemas de incentivos, a não ser que o aviso de abertura do concurso vede essa possibilidade. Este é um princípio de base. O que é que ele depois tem que olhar? É para se realmente o seu projeto se insere naquele concurso ou naquele sistema de incentivos. Por exemplo, se estivermos a falar do sistema de incentivos à internacionalização, e também por princípio os sistemas de incentivos, quer de internacionalização, quer de qualificação, quer o sistema de incentivos à inovação ou empreendedorismo qualificado, são concursos que digamos que o projeto tem que ter uma componente virada para a exportação. Portanto, não pode ser um projeto apenas de âmbito regional ou local ou até nacional que não preveja no seu modelo de negócio a exportação. E por isso, à partida, por isso é que eu digo que depende o ter apoios ou não, se o vosso projeto é apenas um projeto de âmbito local ou se é um projeto que realmente pressupõe no seu modelo de negócio canais de distribuição que vos levam a exportar. Portanto, tem um foco virado para o exterior. Também para o interior, mas também para o exterior. E, à partida, é o que há pouco dizia, não estão impedidos de ir ao concurso, mas se não configuram as tais diretivas que são dadas como as prioridades que se quer fomentar em termos de política económica e de competitividade do país, se o vosso projeto não está inserido nessa realidade, é óbvio que não vale a pena ir, porque os concursos são muito competitivos e não cumprindo uma das premissas que é da exportação, vai ser, obviamente, colocado de lado. Pronto. No entanto, o que o empreendedor deve fazer é não se fechar apenas, deve sempre procurar tudo o que há. E eu vou destacar aqui um apoio que é muitas vezes, eu diria, desvalorizado ou às vezes até por desconhecimento, mas mesmo quando não é totalmente desconhecido, é de alguma forma desvalorizado e que eu considero um apoio fundamental e muito importante para quem quer empreender, que são os apoios que são dados através do IFP, portanto, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eles são, obviamente, sobretudo voltados para quem ou está desempregado ou quer criar o seu negócio, por exemplo, um jovem que não consegue encontrar emprego e quer criar o seu próprio emprego ou uma empresa, ou pessoas que, enfim, ficaram desempregadas e que já estão há muito tempo desempregadas e pensam realmente em constituir uma atividade por conta própria. E esses apoios, um deles talvez seja aquele que as pessoas mais ou menos vão conhecendo, que tem a ver com quem for, digamos, estiver a ter o apoio do Fundo de Desemprego, portanto, no período que tem o apoio do Fundo de Desemprego, isto naquele caso de desempregados que têm acesso ao Fundo de Desemprego, porque se estivermos a falar daquele jovem que nunca trabalhou, que nunca fez descontos, não tem esta figura disponível para si. Se for beneficiário do Fundo de Desemprego, pode requerer ao IFP, obviamente tem que ter um plano de negócios que apresente viabilidade económica ou financeira para que lhe seja atribuído essa situação. Mas pode requerer as prestações de desemprego na totalidade ou na medida, poderão não ser na totalidade, pois isso é avaliado em função do próprio projeto e do valor que se está a pedir para arrancar com o projeto.
porque eles podem dar uma parte e depois o remanescente continuarem a pagar mensalmente a título de subsídio de desemprego. Eles podem dar a totalidade, caso seja necessário, para se fazer o arranque do projeto, mas realmente tem que se ter sempre... Isto é uma premissa que é muito importante em qualquer situação, quer seja para pedir dinheiro ao banco, quer seja para pedir ao IFP, quer seja para submeter aos sistemas de incentivos. Tem que haver um plano de negócios de base bem fundamentado e com viabilidade económico-financeira. Portanto, isto é uma premissa absolutamente basilar. E, portanto, podem requerer, portanto, esse, no fundo, adiantamento, porque estão disponíveis a criar o seu próprio emprego e, já agora, já vão receber e vão subsídio de desemprego, é uma disponibilização antecipada desse subsídio de desemprego. Esta é uma figura que eu diria que talvez seja a mais conhecida por quem é beneficiário do subsídio de desemprego. Mas depois também existem linhas de crédito, e é esta figura que eu chamo a atenção, porque muitas vezes os empreendedores dão pouco interesse, porquê? Porque ouve-se falar em linhas de crédito, é um crédito, eu vou ter que pagar. Ora bem, desmistificando um pouco isto, se nós estamos a implementar um projeto que achamos que tem viabilidade económico-financeira, à partida esse projeto terá que gerar receitas que sejam suficientes para cobrir os custos da operação e onde se incluem também o custo do financiamento da operação e do arranque da empresa e do negócio. E, portanto, não se devem fechar vou ter que pedir um crédito. Porquê? Por um lado, porque na maior parte dos casos tem mesmo que se recorrer ao financiamento bancário, a não ser que se tenha um fundo, um capital próprio suficiente para arrancar sozinho. E qual é a grande vantagem destas linhas de crédito dirigidas ao empreendedorismo? É que não só têm, muitas vezes, poderão ter ou não juros bonificados, mas mesmo que não tenham juros bonificados, normalmente são juros que estão contratualizados com os bancos. Portanto, o veículo para chegar ao empréstimo continua a ser os bancos, só que são linhas de crédito que têm ou juros bonificados, ou mesmo que não os tenham, têm juros previamente contratados, tanto entre o Estado e as entidades bancárias, e tem uma coisa que é muito importante, que é a garantia de Estado. Portanto, que é dada através das entidades de garantia mútua, mas está, digamos, garantido pelo Estado. Ou seja, se alguma coisa correr mal, o banco não tem nada a perder, porque aciona a garantia. O que é que isto faz? Também desmistificando. Isto não faz com que o banco não faça uma análise crítica da viabilidade económico-financeira do projeto, porque obviamente o objetivo é colocar e financiar projetos que sejam viáveis, capazes de gerar receita, que seja suficiente para cobrir os seus custos, subsistir e também cobrir o financiamento que lhe foi atribuído. Com as tais características, não é? Muitas vezes muito simpáticas face àquilo que é o crédito normal. E simpáticas porquê? Porque quem recorre ao crédito pela primeira vez e não tem empresa e não tem um capital próprio muito elevado, o banco vai exigir, não havendo a tal garantia de Estado, o banco vai exigir garantias, muitas vezes patrimoniais, que o empreendedor não tem, ou vai exigir taxas de juro muito elevadas, e aí sim o custo do financiamento pode implicar, em termos do vosso plano de negócios, um esforço em termos de dívida, do cumprimento do serviço de dívida muito elevado, e também muitas vezes não tem período de carência. Estas linhas de financiamento que são, portanto, apoiadas pelo Estado, elas, por norma, têm período de carência
e tem juros contratados, não é? Portanto, quer sejam bonificados ou não, mas isso não vos interessa para vocês. Vocês a única coisa que têm sabem que aquele juro, que o juro bonificado, a única coisa é o banco contrata com o Estado e o Estado vai pagar uma parte de juro ao banco, não é? Portanto, para vocês vão ter um serviço de dívida que assenta numa determinada taxa de juro que está previamente contratada. E depois tem a garantia de Estado, que faz com que não sejam exigidas as tais garantias patrimoniais, que fazem com que o banco esteja, como está protegido, cinge-se apenas à avaliação da viabilidade económica ou financeira do vosso projeto. Porque à partida, acreditando que o promotor vai implementar tal e qual, portanto, lhe é apresentado aquele plano de negócios, ele apresenta viabilidade e, portanto, ele nem sequer vai ter que acionar a garantia, mas no limite aciona a garantia. Portanto, é uma proteção para o banco. Estas figuras do crédito, portanto, estas linhas de crédito financiadas pelo Estado ou apoiadas pelo Estado, elas também estão no próprio site do IFP. Se vocês forem ao site do IFP, onde encontram também a linha que vos falei há pouco para quem é beneficiário do Fundo de Desemprego, estão lá, portanto, naquilo que é o apoio ao empreendedorismo, tem lá o que eles chamam o microcrédito, que é uma linha de crédito apoiada pelo Microinvest, chama-se Microinvest, e também tem o Invest Mais. O Microinvest é para investimentos até, portanto, pedidos de apoio, de planos de investimento até 20 mil euros. Que são muitas vezes mais voltados até para quem quer criar uma empresa de prestação de serviços, que não precisa, por exemplo, de aquisição de ativos, que encarece, no fundo, aquele que é o investimento inicial. E, portanto, 20 mil euros é, no fundo, para cobrir quase aqueles custos iniciais que se tem com a implementação, e algumas ferramentas, dependendo do serviço que vão prestar, mas eu acho que é muito voltado, embora possa haver empresas também que pretendam produzir produtos que consigam encaixar-se nestes 20 mil euros. Portanto, tem este teto, no fundo. E depois tem o Invest Mais, que é para investimentos, se não estou em erro, até, penso que 100 mil euros. Deixem-me consultar aqui o site, que já vos digo, eu penso que é 100 mil euros. Pronto, o valor aqui a informação está disponível no IFP, eu aqui quero chamar a atenção para que existem realmente estes apoios e que muitas vezes as pessoas ficam com linhas de crédito, ficam assustadas porque vão ter que pagar o crédito, naturalmente, mas se uma pessoa acredita no seu projeto e na viabilidade do seu projeto e essa viabilidade vai ser avaliada pelo banco, qual é o dilema? E depois, as linhas de crédito têm uma outra situação, estas linhas de crédito, muito interessante, que tem um período de carência de 2 anos, ou seja, vocês só começam a pagar, em princípio, o período de carência, isto depois depende das linhas de crédito, poderá ser só não dos juros, portanto, mas sim do valor do investimento, a amortização do investimento, mas 2 anos é um horizonte temporal que, digamos que na área dos negócios, da gestão dos negócios, que se considera suficiente. 2, 3 anos, depende obviamente do esforço de investimento que se está a fazer inicial, mas à partida é um horizonte temporal para que a empresa realmente comece a gerar um fluxo positivo, portanto, meios libertos positivos e, portanto, à partida poderá começar a pagar o financiamento bancário. Não só a parte dos juros normalmente não é dilatada, não é? Mas também pode ser, depende da linha de crédito, mas só o facto do valor da amortização do empréstimo ter um período de carência de 2 anos é suficiente para vocês realmente implementarem, começarem a vender, começarem a gerar os primeiros cash flows e ali o fundo de caixa
que ao fim de 2 anos já deverá ter um volume que vos permita ter a vossa atividade a decorrer, a cobrir todos os custos, ter a capacidade de cobrir o custo do financiamento e vocês não deixaram de ter apoio. E, portanto, aqui, o que eu costumo dizer aos empreendedores é: se tens uma ideia que achas que é válida, não é? Muitas vezes eles também recorrem a nós para, no fundo, saber se a ideia é válida e fazer a tal análise de viabilidade económico-financeira e perceber até onde é que podem ir e o que é que têm que ajustar no seu projeto, como é óbvio. Mas o que eu diria, o que eu normalmente digo sempre é: se acreditas, tu tens que ser a primeira pessoa a acreditar que o teu projeto, aquilo que tu queres vender, tem potencial de venda. Portanto, porque se tu não acreditas que tem potencial de venda, então sim, não vale a pena investir, porque se tu próprio não acreditas, o mercado também não vai acreditar. Portanto, nós temos que, seja serviços ou seja produtos, naquilo que nós estamos a tentar investir e implementar, nós temos que ser muito convictas de que aquilo tem valor, de que o mercado vai valorizar aquela oferta. Se não tivermos, se for assim só por aquela situação quase da fuga para a frente, eu estou desempregado, eu vou tentar abrir aqui, eu vou dar um exemplo e sem obviamente aqui não quero vincular isto como sendo, mas há muita gente que eu vou abrir um café ou vou abrir, pronto, e tentam no fundo sobreviver dessa forma. E o que é que acontece muitas vezes? Em mercados muito concorrenciais, muitas vezes o próprio café, se for numa área em que já haja muitos cafés, por exemplo, pode depois dar raia, ou seja, é preciso perceber-se que se há mercado, se a oferta que vocês vão colocar no mercado é diferenciadora e vai fazer com que o público não queira que aquilo encerre, que vá lá e que a oferta corresponde àquilo que eles querem. E muitas vezes há sim, da parte de quem empreende, aquilo que eu chamo de fuga para a frente. Eu estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa e tudo bem. As pessoas, obviamente, é legítimo que queiram, enfim, sair da situação de desemprego, não estão a conseguir encontrar emprego e tentam. Mas aí o que eu digo é, se vocês tiverem o ímpeto de criar uma coisa vossa, ao invés de continuar a procurar no mercado, quer seja porque não querem voltar ao mercado de trabalho por conta de outrem, quer seja porque há dificuldades, sobretudo a partir de certas idades, em encontrar emprego no mercado de trabalho por conta de outrem, o que eu digo aí é, antes de avançarem, estruturem muito bem a vossa ideia para encontrar aquilo que pode ser diferenciador, os vossos pontos fortes. Eu já falei aqui também nesta série daquilo que é, portanto, uma análise SWOT que vocês devem fazer, que numa fase inicial acaba por ser uma análise SWOT pessoal misturada com aquilo que é a vossa ideia do negócio, porque vocês devem ver qual é o potencial da vossa ideia, os pontos fortes que vocês podem oferecer ao mercado, que oportunidades é que vocês veem no mercado que vos está a fazer, que vos suscita implementar aquela ideia, e isto faz toda a diferença. Ou seja, e daí até o próprio IFP, neste momento, exigir o plano de negócios até para dar os apoios, porque quer que o projeto apresente viabilidade económico-financeira. E a viabilidade económico-financeira não é algo que é uma análise meramente financeira, não é com base nas contas previsionais que lá são. É evidente que a viabilidade se faz com base nas contas previsionais que são colocadas no plano, mas aquelas contas previsionais assentam em pressupostos que estão totalmente alinhados com a estratégia que é apresentada ao longo do plano de negócios, e ela tem que ser credível. Não basta dizer que eu vou vender 100.000 euros se eu não fizer crer a quem analisa o plano
que realmente é viável eu colocar que vou vender 100 mil euros naquele ano. Portanto, é importante que não atuem com esta aceleração, com esta urgência que vai fazer com que o vosso plano não fique bem consolidado e quando chegam, no caso mesmo que recorram a estas linhas de crédito com apoio, chegam ao banco com o vosso plano de negócios, querem o apoio até com estas linhas de crédito que vos aqui assinalei e o banco diz que não. E vocês ficam, então que não, mas as linhas de crédito são para apoio ao empreendedorismo. Está bem, mas o plano que me apresentou não é viável e, portanto, nós não vamos aceitar, portanto, e não vamos conceder o crédito. Portanto, é preciso pensarem nisto. As oportunidades, portanto, ou os apoios, ainda que se possa dizer que não são, se calhar, suficientes, devia haver um maior apoio ao empreendedorismo. A verdade é que eles muitas vezes existem, às vezes estão desalinhados com aquilo que nós queremos construir, mas isso tem a ver com aquela premissa que eu vos falei de início, de que os sistemas de incentivos têm sempre por trás realmente aquilo que são políticas económicas e setoriais e dos fatores de competitividade que se pretende promover no nosso país. Pronto, e realmente nem todos os projetos estão totalmente alinhados com essa realidade, mas os apoios existem. Depois, por exemplo, nós até temos no sistema de incentivos à inovação, há um apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, que é muitíssimo interessante, porque só pode ir a esse concurso empresas que tenham no máximo 2 anos. Portanto, o que é que isso faz? Retira todas as outras empresas já consolidadas no mercado que vão ao sistema de incentivos à inovação. E o sistema de incentivos à inovação, eu falo porque é um concurso muito, muito, muito competitivo. Portanto, quem está neste horizonte temporal dos 2 anos pode tentar este concurso. Mas o que é que tem que necessariamente ter? Tem que ter uma ideia inovadora. Acho que o próprio nome de inovação não diz tudo. A ideia tem que ser de alguma forma inovadora, trazer algo de novo ao mercado, nem que seja ao mercado nacional, mas tem que trazer algo de novo. Tem que ter a tal componente orientação para os mercados externos. Portanto, falando assim de forma mesmo como é lá colocado. Portanto, tem que estar, obviamente, ter volume de negócio nacional, mas tem que estar orientada também no seu modelo de negócio para os mercados externos. E à partida são projetos que têm que ter, exatamente porque são empresas com até 2 anos, o que é que acontece? Nos sistemas de incentivos à inovação, são colocados em candidatura objetivos em termos de volume de negócios, de valor acrescentado bruto e de criação líquida de pós-trabalho, que vão ser medidos no ano pós-projeto, que é 2 anos após o fim da implementação do investimento. O que é que acontece? Esses resultados são contratualizados e, se não forem cumpridos, o incentivo que seria a fundo perdido transforma-se num incentivo reembolsável. Não quer dizer que seja desinteressante, não é? Porque é reembolsável, é como se fosse um empréstimo com taxas de juro zero, não tem juros. Portanto, continua a ser muito interessante. Mas o facto de ter esta métrica, o que é que faz? Tem que ser projetos que têm que ter um potencial de crescimento rápido, ou mais ou menos rápido, não é? Porque o horizonte temporal que tem entre a implementação do projeto e a análise do tal ano cruzeiro é curta. E, portanto, porquê? Porque nós temos que ser ambiciosos no crescimento que o projeto vai ter, quer ao nível das exportações, quer ao nível até da própria sobrevivência do projeto. Essa ambição tem que estar espelhada, caso contrário o projeto não passa em termos de aprovação, e isso faz com que realmente tenham que ser projetos que tenham uma ideia inovadora com potencial de crescimento rápido. Isto acontece muito nas empresas tecnológicas, às vezes nas atividades, algumas atividades turísticas,
depende muito da análise e da forma como vocês defendem o vosso projeto em termos de candidatura. Aqui, sempre com a salvaguarda que eu disse que a empresa já tem que estar criada, mas aí também isso não é um bicho-papão, porque o custo que vocês têm na criação da empresa é realmente a do registro da empresa, não é? Portanto, é dinheiro, claro que é, mas como vocês, para recorrer a qualquer destes apoios, seja ele as linhas de crédito, seja ele os sistemas de incentivos, ou seja, uma parte do investimento vai ter que ser suportada por capitais próprios. Eu também já falei isso num dos episódios desta série. Se vocês neste momento até estão a pensar nisso, mas ainda não têm os capitais próprios, a primeira coisa que têm que fazer é fazer um plano financeiro vosso, pessoal, para começar a ter a reserva para depois, quando tiverem tudo preparado, o vosso plano de negócios desenhado e forem recorrer a estas fontes de financiamento, vocês já terem o capital próprio que necessitam. Portanto, aí a primeira coisa, se não têm no momento, é traçar já o vosso plano financeiro pessoal para pôr reserva para constituir o tal capital próprio que vocês vão necessitar para o vosso projeto. E, portanto, isto tem que ser um bocadinho visto por etapas, porque em qualquer dos cenários que eu aqui falei, por isso é que eu digo que eu tenho que criar a empresa antes de ir ao concurso, mas não sei se depois tenho a candidatura aprovada. É um risco, mas o que eles, no fundo, também ao obrigarem a essa criação de empresa prévia, por um lado é para assegurar que as premissas de elegibilidade do promotor são cumpridas, mas por outro, também isso dá a confiança de que o promotor acredita no seu projeto. Porque se uma pessoa apresenta uma candidatura no pressuposto de que se ela não for aprovada, ela não é viável, então ela não acredita realmente no seu projeto. Porque se ela não for aprovada, no limite, o beneficiário ou o promotor daquela ideia pode ir tentar recorrer a um financiamento bancário tradicional ou, eventualmente, também acontece, não vou dizer que não acontece, que estes empreendedores jovens muitas vezes depois não têm o capital e o banco fecha, mas o que é que eles fazem? Se calhar, em vez de montarem o plano de negócios da forma como ele foi desenhado para ir ao concurso dos incentivos, eles começam a partir esse plano de negócios e dizer: já tenho a empresa criada, portanto, o que é que eu tenho que fazer já, que eu possa, passo a passo, até eventualmente arranjar um emprego paralelamente e ir desenvolvendo o negócio sozinhos, em paralelo, não é? Mas sempre tenho ali um rendimento e vou começar a pôr o meu plano passo a passo no terreno, até que comece a ter as minhas primeiras vendas, começo a pôr aquelas vendas de lado para reinvestir. Também já falei disto aqui nesta série. E depois coloco, deixa-me beber um bocadinho de água. E depois tanto colocam passo a passo, ou seja, mas a partir do momento que vocês criam a empresa, vocês também estão a transmitir confiança ao avaliador de que vocês acreditam realmente no vosso projeto. E isso é decisivo para mim e acho que para qualquer avaliador, não é? Que obviamente que eu tento, depois se não der nada que se lixa, não quero mais saber deste projeto. Se calhar isto não dá muita confiança a quem está a avaliar. Portanto, também não é claro que tenho tal investimento, mas como vocês vão ter que ter sempre algum capital próprio, bem, desse capital próprio sairá o dinheiro que vocês têm que pagar pelo registro da empresa, que atualmente o podem fazer até de forma relativamente rápida, depende das características que vocês querem ter nesse registro, não é o âmbito hoje. Por fim, também existe, mas aí eu diria que ainda é mais exigente, mas eu também costumo dizer a quem
nos procura no sentido do apoio. O não é garantido. A partir do momento que vocês tenham um plano de negócios, e obviamente dependendo das características desse plano de negócios, chamo sempre a atenção para isso, vocês também podem tentar as sociedades de capital de risco. Claro que as sociedades de capital de risco, se os sistemas de incentivos já são e já têm políticas muito definidas em termos de quais são os projetos que vão apoiar, as sociedades de capital de risco ainda mais e com uma particularidade. Para tentar explicar um bocadinho o que é que são as sociedades de capital de risco. As sociedades de capital de risco são sociedades compostas por investidores, ou seja, pessoas que em vez de investirem na bolsa, terem dinheiro em depósitos, fazerem outro tipo de investimentos, investem em negócios que têm um determinado potencial de crescimento que lhes vai dar um determinado retorno no fim. E que normalmente eles esperam que seja mais alto do que outros retornos, não é? Que estão na praça em termos de mercado financeiro. Portanto, é importante perceber desde logo isto, não é? Que eles não estão ali para dar nada a ninguém. Portanto, eles estão ali, ajudam muito. Há empresas que... há uma empresa que é um enorme caso de sucesso no online, que toda a gente conhece, que é a Farfetch, que é totalmente, o investimento deles foi totalmente suportado em capital de risco. E eles tiveram um crescimento bombástico e foram apoiados por capital de risco, numa fase inicial. Portanto, é preciso também perceber que é evidente que o investidor tem um propósito, que é ganhar dinheiro, mas... para quem tem projetos alinhados com aquelas que são as premissas que a sociedade, enfim, porque depois há muitas sociedades de capital de risco e cada uma delas, obviamente, como eu há pouco disse, os sistemas de incentivos já traçam as linhas de orientação que pretendem financiar, as sociedades de capital de risco ainda mais. Porquê? Porque há algumas que só querem empresas tecnológicas, há umas que só querem investir, não é só, não há nenhuma que só tenha uma linha de orientação, mas outras são mais vocacionadas para a área, para a agroindústria, para tudo que tenha a ver mais com o rural e, portanto, não é a agricultura pura, já é a agroindústria, portanto, e tudo que seja a transformação agrícola. Há umas que são mais vocacionadas realmente para tudo que tem a ver com a área tecnológica, há umas que são muito vocacionadas para tudo que tem a ver com investimentos na saúde e na investigação na saúde. Portanto, é evidente que eu não conhecendo, e é um pouco por isso que deixei o desafio hoje, que é, obviamente que se vocês derem feedback, eu posso aqui concretizar um pouco melhor, olha, para o projeto que indica que tem, se calhar só poderá ir esta ou esta ou esta linha, não é? Pronto, não havendo esse feedback, eu estou a falar do ponto de vista daquilo que há, sem conhecer os projetos, não é? Portanto, naturalmente que, mais uma vez, se o vosso projeto tiver um potencial de crescimento muito acelerado e uma ideia inovadora, disruptiva, muito diferente do que há no mercado, à partida tem potencial para submeter o seu plano de negócios a uma sociedade de capital de risco, ou um business angel, não é? Portanto, também há os business angels, que no fundo muitas vezes, muitos deles estão também agregados em sociedades de capital de risco, mas há as duas situações. Isso faz, o não é garantido, eu costumo dizer, mas eles não... Vão lá, vejam, primeiro obviamente vejam se a vossa área de negócio reúne as tais características. Se reunir, o não é garantido. Podem ir lá milhares de projetos e eles aprovarem um ou dois. Mas isso é como no sistema de incentivos que entram centenas de candidaturas e só são aprovadas algumas. Isso é como tudo, não é? Outra realidade que também vos quero aqui falar, que é muito também interessante, e eu até tenho portanto, acompanho um projeto de um jovem empreendedor
que quer e está já a montar a sua indústria, mas é exatamente, eu dou muito exemplo dele, porque ele começou por se candidatar a um concurso de apoio ao empreendedorismo. Os concursos também podem ser uma porta de entrada, uma alavanca. E ele candidatou-se a um concurso, no caso dele até foi promovido por uma Câmara Municipal, mas há diversos concursos de empreendedorismo. Por exemplo, neste momento, penso que neste momento está a decorrer um que já tem algum historial, que é o concurso do Monte Pio, penso que é o Acredita Mais, ou Acredita, pronto, que é um concurso já com alguma divulgação do Banco do Monte Pio, que eles já fazem todos os anos, que visam, no fundo, também apoiar alguns projetos, quer financeiramente, quer com apoio ao nível de mentoria, consultoria, pronto. Depois depende dos prémios e das etapas a que se chega e etc. Portanto, naturalmente, e até dando estes dois exemplos, há concursos que são, mais uma vez, vão ser mais competitivos. Por exemplo, o concurso do Monte Pio, como é um concurso a nível nacional, é natural que surjam mais concorrentes. Portanto, mais ideias, podem aparecer ideias muito mais inovadoras do que a minha. Ou seja, nós nunca sabemos, em qualquer concurso, quem é que vai ao concurso, não é? E ao não saber quem é que vai ao concurso, lá está, nós já à partida temos que contar, obviamente vamos fazer o nosso melhor, vamos colocar o melhor de nós naquele plano, defender o melhor possível, mas nós não sabemos quem vai ao concurso. Mas também, se não formos ao concurso, também não sabemos se ele poderá ganhar ou não, pronto, porque mais uma vez não sabemos quem são os concorrentes. Mas no caso, naturalmente, se a pessoa já sente que a sua ideia, por exemplo, é de âmbito mais local ou mais regional, se calhar concorrer a um concurso de empreendedorismo do Monte Pio, onde com certeza que vão aparecer muitas ideias com a tal orientação exportadora, com potencial de crescimento, muito para além do âmbito regional, provavelmente estar a ter tanto trabalho com o concurso, e se calhar o meu projeto eu tenho que ter também a tal visão crítica, se calhar não se encaixa, não é? Vão aparecer se calhar projetos muito mais inovadores, porque dá trabalho, está nestes concursos, eles exigem a cada etapa uma série de coisas e, portanto, que obviamente o empreendedor tem que responder, caso contrário fica de fora. E estar a ter o trabalho quando à partida já se sabe que será muito difícil, é preciso equacionar, não é? Porque nós temos que utilizar também a nossa produtividade e a nossa aposta e o nosso tempo naquilo que realmente nos dá o maior potencial de pôr a nossa ideia no terreno. Vocês têm que ter sempre isto de base, porque senão perdem-se em concurso e acabam por não implementar nada e acaba por nada acontecer. Mas eles existem e eu estava há pouco, falei do da Câmara. O da Câmara era focado para investimentos que se quisessem implantar ali. Eles têm uma incubadora de empresas associada e empresas que se queriam implantar numa fase inicial. Aliás, era um dos prémios do concurso, era durante, penso que um ano, eles estarem de forma gratuita, portanto, implantados nessa incubadora, que é muito interessante, porque durante um ano não têm custos de renda, de eletricidade, de água, portanto, dos consumíveis, estão ali a utilizar um espaço onde começam a fazer, a montar o seu plano, a fazer as primeiras vendas, sem ter estes custos operacionais. Muito interessante. E o concurso era, obviamente, em termos concorrentes, foi mais reduzido, porque digamos que o âmbito territorial estava mais ou menos definido, não é? Portanto, tinham que ser empresas que se queriam implantar na zona daquela Câmara Municipal, que era naquela incubadora. E há várias câmaras. Sei que há câmaras no interior também a fazer isto, um bocadinho para fomentar que as pessoas se desloquem para o interior, e às vezes também é uma visão que se pode ter interessante. Portanto, é procurarem por concursos de apoio ao empreendedorismo e tentar encontrar
realmente onde é que eles estão a ser feitos, porque também são feitos por incubadoras, as próprias incubadoras têm crescido em Portugal, têm sido até apoiadas também por fundos comunitários. Estas incubadoras também criam muitas vezes concursos. Naturalmente, o objetivo deles é que as empresas se vão implantar na incubadora. Não vão dar a todas, mas não se perde nada em tentar, em ser o ganhador dos concursos que eles também promovem. E é numa fase inicial, volto a dizer, de arranque, que vocês têm pouco capital, estar eventualmente vencer, foi o caso deste exemplo que eu vos estava a dar, até para vocês perceberem como ele conseguiu passo a passo, de forma, e ele foi apoiado, um dos prémios que ele ganhou foi a mentoria e consultoria paga, não é? No âmbito do concurso, em que nós participámos e fomos nós que demos, portanto, essa mentoria aos vencedores. Ou uma parte da mentoria, não é? Porque a mentoria tinha várias facetas. Ele implantou-se na incubadora, portanto, penso que até ainda lá está, portanto, penso que até ainda está a decorrer, porque eles depois tinham a possibilidade, no final do período do prémio, dizer que queriam ficar lá em troca de uma renda, não é? Como qualquer incubadora funciona. Mas lá está, durante um ano já foram começando a implementar o seu projeto. E depois, com o apoio que tiveram, candidataram-se ao sistema de incentivos à qualificação, a sua candidatura foi aprovada e uma série de investimentos, nomeadamente em tudo que era o seu modelo de negócio, da digitalização, de criar o site, de criar o e-commerce, eles tinham uma componente de investigação tecnológica associada ao seu produto, também foi financiada pelo sistema de incentivos à qualificação, compra de software, de hardware, ou seja, todos ali uns custos iniciais muito importantes para o desenvolvimento, para dar mais um passo em frente, foram apoiados pelo sistema de incentivos à qualificação, que eles, depois da empresa criada, já estavam lá na incubadora, candidataram-se e viram a sua candidatura apoiada. Mais um passo. Entretanto, até já, porque o projeto pressupunha, como eles estão a criar uma indústria, pressupunha, entretanto, obviamente migrar para um espaço mais industrial. E passo a passo, portanto, que eles primeiro subcontrataram, não tinham ainda a indústria, então, mas eu tenho este produto, então eu vou subcontratar a alguém que me faça o produto. Porque para já ainda não tenho a indústria. Portanto, o que eu digo ao promotor é para não se fecharem não pensarem no eu não tenho. Ok, o que é que eu tenho no momento e como é que eu posso pôr isto no mercado? E depois, passo a passo, vão evoluindo no seu plano de negócios, que foi, no fundo, é o caso, que no fundo são dois promotores, porque são dois sócios, e o que é que eles estão a fazer? Agora estão na fase de já tenham espaço, que ainda vai ter que ser, obviamente, remodelado, estão já a pedir o licenciamento industrial, mas não estão travados porque ainda não têm a indústria. Para já subcontratam a produção e pagam ao subcontratado pelo produto final. E eles fazem toda a parte da comercialização. Entretanto, já tiveram um apoio para montar tudo que tem, porque o negócio está muito assente, é uma coisa que eu tenho vindo também a insistir, olhem muito para o digital e para tudo que sejam os canais de distribuição e de vendas digitais, portanto, e o negócio deles está muito assente no online, já estão a montar os canais com o tal apoio e começaram a vender. E hão de chegar à indústria, no seu plano de negócios é o que está traçado, não no primeiro ano, não no segundo ano, num determinado horizonte temporal. Portanto, isto é que é um plano, não é? Portanto, um plano de negócios. E, como veem, eles tiveram apoio. E começaram por onde? Por um concurso de apoio ao empreendedorismo. Sabiam se iam ser os vencedores? Não sabiam, eles nem sequer sabiam quem é que ia concorrer. Não faziam a mais pálida ideia de quantos concorrentes iam aparecer.
O que eles acreditavam era na sua ideia e vamos defendê-la ao melhor possível. Depois há várias etapas, como tiveram que fazer um pitch de vendas, todos tiveram que fazer em X tempo, para uma determinada audiência. Portanto, tiveram que fazer uma série de etapas que foram passando, uns foram ficando pelo caminho, mas conseguiram. Se não tivessem tentado, se calhar neste momento ainda estavam nos seus empregos por conta de outra. Aliás, eu faço aqui uma ressalva, que eu também tenho insistido. Um deles ainda trabalha por conta de outrem. Ou seja, trabalha por conta de outrem, sai do seu emprego, vai trabalhar para a sua, ainda não é indústria, mas para já, não é? Virá a ser, mas para trabalhar para o seu projeto pessoal, e quando o projeto tiver força, vigor e a rentabilidade que eles desejam, ele abandonará o seu emprego por conta de outrem. Portanto, é perfeitamente possível criar, e eu dou este exemplo porque eles querem criar e estão a criar uma indústria. Portanto, não tem que ser, esse trabalho não é impossível criar uma indústria. Não é impossível, é passo a passo. Se calhar primeiro vão comprar uma primeira máquina, primeiro tem que revitalizar as instalações, depois tem que fazer um licenciamento industrial e cumprir todas as normas que o licenciamento exige. Depois, se calhar, vão ter uma primeira máquina, 2 ou 3 colaboradores, portanto, é passo a passo e depois ir apostando sempre. Porquê? Porque acreditam muito no produto que estão a vender. E isso é fundamental, porque é isso que lhes vai dar o crescimento, é o mercado que lhes vai dar o crescimento, não é o fundo A ou o fundo B que lhes vai dar o crescimento, é o mercado que lhes vai dar o crescimento. E eu penso que, deixem-me só olhar aqui para as minhas notas, porque a ver se eu me esqueci. Portanto, já falei dos concursos, deixem-me só, que penso que já falei de tudo. Não tendo, entretanto, surgido dúvidas nem questões, como penso que já falei de tudo. Ok, muito bem. Penso que não me esqueci de nada. Também, se me esqueci, isto é um tema que eu estou sempre a falar e provavelmente aqui deixo em destaque, porque outra coisa, deixem-me só deixar esta nota final. Neste momento, em termos de sistema de incentivos, e como eu há pouco disse, está aberto o Programa de Apoio à Produção Nacional, que neste momento, infelizmente, está vedado a quem quer criar empresa, não é? Pronto, afunilaram dessa forma. Mas nós estamos numa fase do quadro comunitário que, no fundo, estamos a gastar os fundos restantes do Portugal 2020. Os fundos, digamos, daquilo que é não só o plano de recuperação económico que se fala, e também daquilo que é o plano plurianual do Portugal 2030, não é? Ainda não estão em execução. E tudo leva a crer que, até porque, por força desta pandemia, há já se está a sentir um aumento muito grande do desemprego, e é natural que os primeiros fundos, sobretudo até o próprio plano de recuperação, até já evidencia isso, que haverá um fomento grande à empregabilidade, mas a empregabilidade pode ser sustentada por empresas que já existem ou pela criação do próprio negócio. Mas tudo levará a crer que poderão aparecer aí incentivos também à criação do próprio negócio por quando vier esse dinheiro. Neste momento nós estamos aqui ainda um pouco limitados, porque estamos a gastar, por um lado, o governo está a ter que atender às empresas que tiveram que encerrar, que são todos aqueles programas que vocês veem, do apoiar e etc. Portanto, e isso obviamente absorve muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. E portanto está-se aqui de alguma forma limitada em abrir concursos de apoio ao empreendedorismo, mas tudo leva a crer que no futuro
eles vão aparecer. Aliás, já está aí sinalizado que já está a haver o registro de auxílio, de pedido de auxílio no âmbito do sistema de incentivos à inovação. Portanto, em breve vai abrir um sistema de incentivos à inovação e normalmente, sempre que abre um sistema de incentivos à inovação produtiva, abre em paralelo, porque está inserido, digamos, na mesma parte do regulamento, porque o regulamento é comum, um sistema de incentivos ao empreendedorismo qualificado e criativo. Mas temos que aguardar, ver quando é que abre, quando é que não abre, e pronto, e ver como é que eles vão ser montados os concursos, porque nós ainda não temos, para já, ainda não há os regulamentos do Portugal 2030, ainda se terá que aguardar. Entretanto, lembrei-me agora de uma situação que não falei, mas que também é muito importante. Está a haver, lembrei-me agora por causa disto da pandemia, estão a haver imensos apoios, imensos, aliás, também no site do IFP encontra-se, que é a medida Ativar Mais, estão a haver imensos apoios à criação de emprego por empresas que já estão no terreno, não é? Que já existem, portanto, financiamento dos salários, etc., portanto, para, no fundo, retirar as pessoas do desemprego. Estes apoios, a quem já tem empresa criada e, por exemplo, imaginemos que cria com a empresa o seu próprio posto de trabalho. O seu posto de trabalho, na maior parte no Ativar Mais, não é financiado. Mas pode, por exemplo, se o modelo de negócio tiver elencado nas suas necessidades, ter, por exemplo, uma pessoa para a produção, uma pessoa, depende da ideia, mas contratação de pessoas, pode recorrer ao Ativar Mais. Portanto, há neste momento apoios à criação de emprego importantes. Aqui, obviamente, é mais direcionado para as empresas que estão já no mercado, não é? Mas é ver as condições que são exigidas e, eventualmente, ver se podem enquadrar ou não no vosso projeto. Até porque há empresas que são recém-criadas, que são vistas quase como novas, são novas empresas e, portanto, tudo isto que eu estou a falar, para empresas até 2 anos é aplicável, não é? Portanto, acaba por, e algumas até já podem ter alguém a trabalhar e poder recorrer a esta medida de criação e de apoio à criação de emprego, que é muito importante, não é? Porque muitas vezes é um esforço financeiro dos mais difíceis das empresas suportarem no início, porque tem o encargo de salário obrigatório, mais os subsídios de férias e de Natal, mais a TSU, mais os seguros associados a acidentes de trabalho, portanto, todos aqueles custos que estão associados, e, portanto, o esforço com o pessoal é sempre um esforço considerável, não é? Pronto, e que se tem que ter sempre presente. Portanto, todos os apoios à contratação são sempre muito bons e muito interessantes. E pronto, como não surgiram dúvidas, eu espero que este tema tenha sido útil, espero que se virem depois em replay, até mais uma vez eu digo, se quiserem deixar os vossos comentários, eu posso depois fazer outra live sobre isto, em que dou o vosso exemplo, que vos ajudará melhor, como eu tenho dito, não falar tão no espectro geral, mas falar mais direcionado. E, acima de tudo, espero que o conteúdo tenha sido útil, que tenham gostado, que tirem proveito disto e explorar e pôr sem medo a vossa ideia, retirá-la do papel e pôr isso a andar. E até ao próximo domingo, espero que tenham uma excelente semana. Agora que vamos começar a desconfinar, finalmente vamos abrir para... Quer dizer, ainda não é, mas eu já estou feliz como se já estivesse desconfinada, porque só o facto das atividades económicas agora aos pouquinhos já começarem a surgir. Em breve também vamos nós também poder, obviamente, se vão abrir, nós vamos ter que poder sair para lá ir, não é? Portanto, estou muito contente com isso, espero que vocês também. E boa semana, tudo de bom, que aguentem bem firmes, que é o que é necessário, que vai ser necessário também, sobretudo para as empresas que estão
já no terreno. Essas vão ter aí enormes desafios este ano e espero que consigam com muito sucesso sair da pandemia e das dificuldades que possam agora vir a enfrentar e que já estão a enfrentar. Até breve e até ao próximo domingo, no próximo vídeo. Vídeo direto. Tchau.